Pedir que os irmãos abram suas Bíblias em Atos capítulo 20. Essa palavra do pastor agora foi fundamental porque a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A ideia nessa noite é pensar um pouco. A gente poderia usar fórmulas e meios, formas intrépidas para falar, mas não é o foco. O foco é a palavra. É a gente tentar entender o que Deus quer falar conosco, que essa palavra, de fato, ela nos faça, primeiro, refletir e, sobretudo, que o Senhor nos constranja a praticar. Que possamos ser, compelidos pelo Senhor a fazer isso. Atos capítulo 20, versículos do 7 ao 12. Eu poderia falar sobre uma espiritualidade na janela, tá? Os irmãos vão entender um pouquinho depois. Ou um culto na janela. O seu culto tem sido um culto na janela. Sua espiritualidade tem sido uma espiritualidade na janela. Já vou logo adiantar algumas coisas aqui. E quando você for começar a ler, você vai começar a entender. E aí eu já não preciso mais explicar nada, que o Espírito Santo já vai se antecipando e já vai colocando no seu coração aquilo que você precisa refletir, aquilo que você precisa melhorar, aquilo que você precisa consertar, qual é a direção de Deus para a tua vida. Mas é isso. Atos capítulo 20, versículos do 7 ao 12. Pronto? Tranquilos? No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo ainda, lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. Pai, eu te louvo. Pai, eu te agradeço, porque o Senhor tem sido bom, mesmo sem merecer, como esse louvor aqui falou nessa noite. Não tínhamos ou não temos valor algum. Se o Senhor não estiver conosco, valor algum nós não temos. Mas a tua graça, o teu amor, Deus, nos faz ser alguma coisa. A tua graça, ela nos fortifica e nos põe de pé. Pai, que essa graça nos conforte, nos console, nos fortifique, e que essa palavra, Senhor, nessa noite, ela produza o efeito desejado. Que ela, meu Pai, cada dia mais, ela tome espaço nos nossos corações, e que as outras coisas que não lhe agradam já não tenha mais espaço, porque a tua palavra ela vai tomando cada dia mais a proporção que ela precisa tomar nos nossos corações, e que as coisas ruins ela já não tem mais espaço para que isso, meu Pai, se desenvolva em nós. Pai, muito obrigado, Deus, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem sido a nossa força, a nossa ajuda, o nosso escudo, o nosso lugar forte, o nosso lugar de refúgio, a nossa cidade de refúgio. Muito obrigado, Pai, muito obrigado, é o que eu te peço e te agradeço nessa noite, em nome de Jesus o Cristo. Amém.
Paulo, ele faz uma viagem, é a terceira viagem missionária de Paulo. É nessa terceira viagem missionária de Paulo que Paulo ele para em Troade. E ali ele fica 7 dias em Troade. Sendo que ele precisava partir no dia seguinte. Só que no dia seguinte, ele já estava com essa expectativa de que tudo iria ocorrer bem. Né? Ele iria ali no primeiro dia. Eu queria que, viu, Gui, colocasse aí, ó. No primeiro dia da semana. Aí, primeiro dia da semana. O culto, o crente também cultua aos que têm alguma dúvida quanto a isso aí, ó. Primeiro dia da semana é o quê? Domingo. Só que ele precisava viajar no dia seguinte. Estava tudo programado. E aí, Paulo, ele está ali, fazendo tudo, seguindo a ordem do Pai, a orientação do Pai. Mas, o que era apenas uma reunião de discipulado, de tentar ali fortalecer a fé, encorajar os irmãos, ao invés de ser apenas um culto discipulado, uma reunião discipulada, acaba se tornando um culto. E diz o texto que Paulo ele estende o seu discurso, ele estende a pregação. Ele não estava na programação, mas ele acabou estendendo o culto. Estar 7 dias em um lugar, e falando de um apóstolo como o apóstolo Paulo, certamente esse lugar não estava vazio. Estava cheio, e muito cheio. E diz o texto que um jovem chamado Eutico, né, e esse culto foi feito no 3º andar, e esse jovem chamado Eutico tentou achar um lugar, e ele achou um lugar. Só que o lugar não era o lugar. E isso acabou trazendo sérios riscos à vida de Eutico. Tá? Aí eu quero perguntar aos irmãos, talvez a pergunta é um pouco confusa, não vai ficar sem nexo, mas de quem é o muro? De quem é o muro? De quem é o muro, irmãos? Há uma história que fala que tinha um jovem que estava sentado em cima de um muro. Aí ele olha para um lado e vê Deus. E Deus chamando esse jovem em cima do muro insistentemente. Aquela voz inconfundível de Deus, chamando aquele jovem para descer daquele muro. E diz essa história que o jovem, ele não faz muito caso dessa voz, ele ignora essa voz. Aí quando ele olha para o outro lado do muro, ele vê o diabo. Só que ele acha algo estranho, porque o diabo vê ele em cima do muro e não faz nada, não diz nada, não chama, não pede para descer. Aí o jovem pergunta para o diabo, olha, eu estou vendo aqui Deus de um lado me chamando insistentemente, e eu não estou dando ouvidos a essa voz, mas eu percebo que eu estou aqui em cima desse muro, e você, diabo, não faz, está indiferente a isso, não se importa pelo fato de eu estar em cima do muro. Aí o diabo fala para o jovem, eu não faço questão porque o muro é meu. E aí só os irmãos começar a emendar. Esse texto aqui fala de um jovem chamado Eutico, voltando para o texto. Eu quero que os irmãos comecem a juntar as peças. Comecem a refletir. Que existe uma espiritualidade na janela que tem nos estragado. Existe um culto que nós estamos ofertando a Deus em uma janela e que tem estragado as nossas vidas, a começar em mim. E esse culto na janela tem nos prejudicado, nos atrapalhado, estragado as nossas almas. E o texto fala aqui que esse jovem Eutico, sentado na janela, ele foi tomado de um profundo sono. E diz o texto que ele cai desse 3º andar e encontrava-se ali morto. Diz o texto que Paulo ele para o discurso
para a pregação e desce e se inclina para esse jovem e abraça esse jovem e diz: não temas, porque a alma nele está. O que eu quero dizer nessa noite, e eu acredito que os irmãos já tenham entendido, como é que tem sido o seu culto? Tem sido um culto na janela? Como é que você tem desenvolvido a sua espiritualidade? Você tem desenvolvido a sua espiritualidade em uma janela? Aí eu vou pedir para os irmãos para a gente tentar entender aqui, encaixar algumas peças e o Senhor nos fazer mudar a rota. Tá? Versículo 9, parte A. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela. O culto é um lugar alto. O culto foi oferecido em um lugar alto. O culto não se oferta aqui. O culto não se oferta aqui embaixo. O culto não se entrega aqui embaixo das minhas vontades, das minhas ideias. O culto se entrega em cima. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. São preocupações, ansiedades, tristezas e lutas, e quando nós chegamos em um ambiente para adorar o Senhor, nós não conseguimos entregar um culto, elevar um culto, entregar um culto acima. Nós entregamos um culto aqui embaixo, dentro das minhas vontades, dentro das minhas ideias, e eu consigo fazer ou não fazer conforme o meu estado emocional. Eu não consigo. Esse culto está aqui embaixo. Eu não consigo entregar, eu não consigo ofertar, porque tem coisas que têm atrapalhado a minha adoração diante do Senhor. Aí eu vou pedir que os irmãos abram lá em Colossenses capítulo 3. E por que isso ocorre? E por que isso acontece? Tudo inteiramente nosso. Se não ocorre, se não acontece, é porque exatamente o texto que vamos ler agora vai dizer o que está nos faltando. Tem um irmão aqui, ele vai... Todos os dias ele me manda um texto. Ele me manda um texto, eu vou respondendo a ele. Aí ele me dá um texto, aí a gente vai falando sobre esse texto. Estamos tentando pensar em algo celestial. Estamos tentando tirar um pouquinho a nossa mente da mente humana, da carnalidade, para tentar pensar nas coisas que são de cima. Os irmãos acharam Colossenses capítulo 3? E por que eu não consigo entregar um culto? Por que eu não consigo desenvolver um culto? O culto, estou falando aqui, irmãos, não é somente isso aqui não. O culto é o nosso dia a dia. É a nossa prática diária. É o nosso compromisso com Deus. O lugar onde nós estamos. O compromisso, a missão que temos. Mas por que isso não ocorre? Porque eu não consigo elevar o meu culto. Porque eu não consigo deixar de pensar nas coisas daqui e começar a pensar nas coisas que são de cima. O texto vai dizer: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. É porque nós não pensamos nas coisas que são de cima. É porque a nossa mente não está voltada para as coisas que são de cima, mas sim nas coisas que são desta terra. O culto foi oferecido em um terceiro andar, em um lugar elevado. Aquele jovem fez um esforço, porque aquele local não estava vazio, estava cheio. E ele conseguiu acessar um ambiente de adoração. Imagine aquele lugar, como estava a adoração,
louvor, palavra, manifestação de Deus. Ele viu coisas, sentiu coisas. Ele fez um esforço para chegar no terceiro andar. Mas quando chegou no terceiro andar, ele encontrou uma janela. Ele viu uma janela. E a janela aqui, irmãos, é distração. Você já fez um teste? Quem já sentou em uma janela? Chegar no interior, aquelas janelinhas rasas, né? E sentar. O que acontece? Você fica como? Olhando tudo nos movimentos, né? Dentro e fora, 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 dentro e fora. É exatamente a distração. Faça um teste. Sente em uma janela, cuidado, não estou falando para criança não, pelo amor de Deus. Aos maduros, né, os conscientes, fique em um lugar seguro, pelo amor de Deus. É só para os irmãos terem uma ideia que a janela nos distrai. Sabe qual foi o inimigo de Sansão? Dalila. Dalila foi distração. Inimigo de Sansão foi os filisteus. Já pararam para pensar? Dalila não foi o inimigo de Sansão. Dalila foi distração. Inimigo foi filisteu. Então, janela, distração. Esse jovem Eutico, ele acessou um lugar maravilhoso. Um ambiente onde a presença de Deus se manifestava. Ele conseguiu acessar, fez um esforço para chegar lá. E quando chegou lá, ele encontrou uma janela. Existem coisas que nos atraem, querido. E nos atrai, e quando nós somos atraídos por isso, nos distrai. E quando estamos nesse ambiente de distração, nós ficamos confortavelmente. Mas esse ambiente de conforto está te levando a um lugar perigoso. A atração te leva à distração, que te leva ao perigo. Ele foi atraído por uma janela, ele achou uma posição confortável, porque ele estava vendo dois ambientes, um local altamente confortável, mas que estava levando a ele a um grande perigo. Já parou para pensar? Quais têm sido as janelas da sua vida que têm atrapalhado a sua espiritualidade? Como é que tem sido o seu culto na janela? Você tem acessado o ambiente interno e o ambiente externo? Isso está te atrapalhando. Isso está me atrapalhando. Versículo 10. Atos capítulo 20, versículo 10. Vamos voltar lá para Atos. Só para a gente pegar um pouquinho o sentido do texto, versículo 9. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um profundo sono, que lhe sobreveio durante a extensa pregação de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo sobre ele e abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Está em dois ambientes, acessando coisas aqui espirituais e coisas externas, não funciona. Estar em uma janela, querido, é a mesma coisa. Olha, se eu tiver que cantar aqui dentro, louvar, dizer, fazer, interpretar, eu faço. Mas se precisar fazer tudo isso lá fora, também eu faço. Não tem problema.
Aí a pergunta que Deus faz para mim e para você: até quando você vai desfrutar das coisas daqui de dentro, sem se desligar das coisas que estão lá fora? Até quando estar aqui dentro olhando para fora? Quantas são as vezes que nós pensamos? Quantas são as vezes que a nossa mente tenta acessar as duas coisas, as coisas do reino e as coisas lá fora? E o texto fala aqui que mesmo na extensa pregação de Paulo, não livrou aquele jovem da queda. Paulo, ele estendeu o discurso, Paulo, ele estendeu a pregação, mas isso não o isentou da queda. A extensa pregação, está ouvindo louvores, está ouvindo uma extensa pregação, não vai te livrar da queda quando o assunto é: onde está o seu coração? Ah, eu estou ouvindo 1 hora de pregação por dia. Glória a Deus. Mas onde está o seu coração? Eu estou vindo para os cultos. Glória a Deus. Mas onde está o seu coração? Isso é bom? É bom. É muito bom que estejamos nesse ambiente. Porque a palavra de Deus, ela faz toda a diferença. Ela é poderosa. Mas onde está o teu coração? Onde está o meu coração? Acessando os dois ambientes. Então, estar em um ambiente de culto, estar ouvindo uma extensa pregação, não te isenta da queda, não te livra da queda, quando o assunto é: onde está o seu coração? Aí no versículo 10, só para enfatizar, depois que Paulo, ele faz essa extensa pregação, isso não estava nos planos, mas a extensa pregação ele precisou fazer, ele alargou a pregação, mas diz o texto que ele parou tudo. Ele parou quando ouviu que um jovem tinha caído do 3º andar. Ele parou, ele desceu, ele se inclinou e ele abraçou. Quando o assunto é a queda de alguém, nós precisamos descer por ele. Estamos agora no mês de setembro e que existe um desafio para todos nós em a gente buscar alguém, visitar alguém, orar por alguém, fazer uma pequena visita para alguém, para saber como essa pessoa está. Quando o assunto é a queda de alguém, é preciso parar tudo e descer por ele. Olha o louvor, impressionante, né? Infinito amor de Deus. Deixa as 99 para ir em busca daquela que se perdeu. Deus para tudo para ir em busca daquele que se perdeu, daquele que se perdeu. Não é que procurou se perder. Ele simplesmente se perdeu. A ovelha simplesmente se perdeu. Não é aquela ovelha que procura se perder. Vocês não estão entendendo? Deus vai em busca daqueles que se perdeu. Ele para tudo e vai ao encontro. Ele vai. Mas a atitude de Paulo aqui fala que existem momentos que a palavra não vai resolver, a pregação não vai resolver, a exortação não vai resolver. Existem momentos para cada um, mas existem momentos que a ação que nós vamos fazer vai livrar alguém da morte. Então, nós precisamos hoje fazer como Paulo. Quando a situação é a queda de alguém, a perda de alguém, é preciso descer por ele. Pare tudo, desça por ele. Pare tudo, desça por sua vida. Faça alguma coisa por sua vida.
Se você hoje está decidido, hoje é meu último dia, hoje é meu último dia que faça alguma coisa por sua vida. Se você está percebendo que ninguém está fazendo algo por você, faça você alguma coisa por sua vida. Desça por sua vida. Desça pela vida de alguém, desça. Mas se você está vendo que não é pela vida de alguém, é por sua vida, desça por sua vida. Pare tudo. Desça, se incline e faça alguma coisa por sua vida. Quando o assunto é a perda de alguém, é a queda de alguém, é preciso descer por ele. É preciso descer por você também. E aí a pergunta que eu faço para os irmãos novamente: de quem é o muro? De quem é a janela? E aí? Vai querer ficar na janela? Sentado na janela? Se distraindo na janela? Acessando os dois ambientes? Olhando aqui e olhando lá fora? Vivendo aqui e vivendo lá fora? Vendo os movimentos daqui e vendo os movimentos lá fora? E aí? O diabo quer que você fique exatamente nesse local aí, sentado na janela. Ele não vai fazer questão nenhuma. Ah, mas eu estou no ambiente de culto. Você está sentado numa janela em um ambiente de culto. Ele quer que você fique exatamente aí. Mas está incomodando ele? Não está incomodando. De jeito e forma nenhuma. Ele quer que exatamente você fique aí. Exatamente aí. Para que lado o jovem caiu? Poderia cair para dentro? Poderia. Cair para dentro é posicionamento. Ele poderia tanto cair para fora, como cair para dentro. Cair para dentro do reino é posicionamento. Posso estar cansado, mas eu preciso ir. Ele caiu para fora porque certamente ele estava muito mais distraído com o que estava acontecendo lá fora. Naquele exato momento, puf. Então, a pergunta que eu comecei e vou terminar: de quem é o muro? De quem é a janela? Tá? Que Deus assim aplique sua palavra nos nossos corações